Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Talentos do Vale, onde cada semana apresentamos um artista para nos mostrar sua arte. E hoje trazemos um artista daqui, da nossa região. Ele é escritor e pesquisador, pesquisando principalmente os segredos do Vale do Paraíba. Vamos chamar o David Mendes. Boa noite, Emílio Vargas. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade. Davi, olha como eu chamei, Davi. O costume que eu tenho por ser latino e não gostar do inglês. Teu nome se escreve com Davi no final, por isso é David, né? Exato? É D-A-V-I-D, né? Pode ser Davi ou David, tanto faz, para mim, eu não ligo, né? O meu nome, na verdade, era para ser Igor, e o meu pai, ele saiu da maternidade com um bilhetinho escrito, né, pela minha mãe, para ele registrar, né? Minha mãe colocou no papel Igor, e o meu pai foi saiu da maternidade e foi para o cartório para me registrar com o nome de Igor. Só que ele parou num bar e foi beber umas cervejas antes e conheceu um cara lá que já estava meio grog, né? E aí falou pro cara, olha, eu tenho que ir que eu vou registrar o meu filho que acabou de nascer. Ele falou, é verdade? Que nome que você vai dar para ele? Ah, esse daqui, ó, Igor, né, a esposa que escolheu. Ah, não, coloca o meu nome, né? E aí pegou e falou, qual que é o seu nome? Esse daqui, ó, é Davi, o David, né? Escreveu lá no papel e o meu pai registrou com o nome desse cara que ele conheceu no dia lá no bar. Não sei se minha mãe bateu nele depois, mas nada é por acaso, né? Tudo bem. Mas me diz uma coisa. Você se especializou em pesquisar os assuntos, os segredos daqui do Vale do Paraíba, e me parece que você começou por Tremembé, não é? Então, Emílio, na verdade eu já sempre tive essa curiosidade de querer saber das coisas, né? De querer buscar informações diferentes daquelas que nos eram passadas. O interessante é que quando eu comecei as minhas pesquisas aqui em Tremembé, eu comecei a escrever o meu segundo livro, o livro A Loja, eu percebi que esse livro estava linkado já com uma história que eu já vinha pesquisando lá em São Paulo, né? Que tinha uma ligação muito estreita. Porque aqui o livro termina com os monges trapistas, né? Ele começa com os monges trapistas e termina com um monge trapista, que é o Leonardo Van Lier, que os últimos anos de vida dele, ele, diferentemente dos outros monges que foram para a França, ele passou em São Paulo, ali no Mosteiro de São Bento, que é onde eu iniciei as minhas pesquisas há muitos anos. Então teve essa ligação estreita aí, né? Essa conexão muito interessante, como se fosse um flashback. O teu primeiro livro, qual foi? O meu primeiro livro foi o Astral, Uma Viagem Sem Volta. Esse livro, eu conto as minhas experiências no campo espiritual, né, nas minhas experiências de viagem astral, mas eu faço um flashback para contar como que eu cheguei até essas experiências. Então eu conto a minha história desde quando eu morei nas ruas de São Paulo, quando eu entrei para o seminário da Igreja Romana, quando eu saí, quando eu trabalhei com os muçulmanos xiitas, né, ex-integrantes do grupo Hezbollah, que vieram fugidos do Líbano e ficaram em São Paulo, no centro. Então ele é um flashback desde dessa minha trajetória, desde a época que eu morei nas ruas até os momentos que eu tive as minhas experiências extrafísicas. E como é que está sendo a venda desse livro? Bom, o lançamento do livro
né? Foi muito bom. Eu não estava esperando que tivesse essa a repercussão que teve, né? Não foi assim um bom, não deixou rico, né? Mas foi muito gostosa essa aproximação com o público, porque foi o meu primeiro livro. Eu não estava preparado assim para lançar o livro. Eu escrevi ele e com a ajuda de um amigo eu consegui publicar, né? A ajuda de um amigo e de uma amiga, a escritora Angie Stanley, consegui publicar esse livro e após a publicação eu acabei sumindo por umas 2 semanas porque eu não estava preparado com a reação do público e voltei depois à mídia, né, à internet, para saber o resultado, né, e me surpreendi porque as pessoas gostaram muito e até hoje eu recebo mensagens dizendo de pessoas que falaram: nossa, mudou a minha vida, eu sempre tive essas experiências mas nunca compreendi, né. Então o livro para mim foi uma escola para mim e para outras pessoas também. A venda continua ainda, está no site da Amazon, ele é vendido tanto digital quanto físico. Eu tenho algumas cópias também físicas aqui comigo. O livro foi traduzido para o inglês, né? E futuramente eu pretendo traduzir ele também para o espanhol, talvez para o russo, outras línguas, né? Muito bem. Que tal para a gente tomar uma água e um cafezinho e ouvir um pouco do seu gosto musical? Bom, o meu gosto musical, eu vou falar o do atual, tá? Eu escutei muitas músicas, mas de vários estilos. Mas hoje eu me prendo muito com música clássica, né? Música clássica, música celta, mantras, né? E eu uso, para escrever os meus livros, eu utilizo músicas clássicas, tá? O astral, quando eu começo a escrever um livro, eu pego uma música e coloco no repeteco e vou escutando, né? O livro astral, eu comecei ele escutando Mozart, né? Então, do começo ao fim, eu escutava uma música do Mozart, a mesma música, né? E intuitivamente, eu nem sabia por que eu fazia isso, né? Eu fui saber o porquê quando eu escrevi o livro A Loja, quando eu comecei a escrever o livro A Loja, porque aí eu escolhi uma outra música, então eu colocava essa música e começava a escrever. Quando eu estava na metade do livro, na metade hoje, que eu entendo ele como metade, aconteceu uma coisa muito interessante. Problemas de vida, algumas coisas que iam acontecendo e a gente é obrigado a parar, né? Eu estacionei o livro e fiquei acho que uns 4 ou 5 meses sem mexer nele, no livro A Loja. E uma pessoa entrou em contato comigo através do WhatsApp, porque eu deixei o meu número na minha página, né, no Facebook, do autor David Mendes, e essa pessoa entrou em contato comigo e falou: olha, David, eu sigo você já há algum tempo na sua página. E estranhamente, eu estou te mandando essa mensagem porque estranhamente eu penso em você e vem uma música na cabeça. Eu penso na música e vem você na cabeça, né? Isso está me perturbando, está me tirando o sono. Eu achei aquilo meio jocoso, né? Eu falei: né? Aí ela pegou e falou assim para mim: por favor, você tem como escutar essa música? Eu falei: tá, tudo bem, passa o nome da música. Ela pegou e passou o nome. E eu deixei pra lá, né? Não escutei a música. Isso é doideira, né? E passou umas 2 semanas, Emílio, essa pessoa entrou em contato de novo comigo e perguntou: olha, David, você escutou a música que eu pedi pra você escutar? Porque eu já não estou conseguindo mais dormir, né? Eu falei: poxa, que estranho, não está conseguindo dormir. Ela falou: a música vem toda hora na minha mente e eu penso em você, né? No seu trabalho, no seu livro A Loja, não sei porquê. Aí eu falei: olha, eu não vou mentir para você, eu não escutei a música, eu não procurei, mas me passa o nome de novo, né? Então, Emílio, ela me passou o nome da música e eu anotei o nome e fui buscar. Dessa vez eu fui buscar a música e quando eu comecei a escutar a música, eu paralisei, cara. Eu fiquei assim, estatizado, porque era a música que eu escolhi para escrever o livro A Loja. Quer dizer, a mulher lá de São Paulo entrou em contato comigo, né, pedindo para eu escutar: pelo amor de Deus, escute essa música porque eu não estou conseguindo dormir, né?
E quando eu fui escutar essa música, que eu dei a devida atenção, eu reparei que essa era a música que eu sempre colocava para escutar, para escrever o livro A Loja. E aí eu comecei a fazer algumas experiências com a música, né? Tanto essa senhora, né, quanto eu, nós temos uma linhagem mística, né? Ela faz parte de uma escola de mistérios que é conhecida como AMOR, que é a Ordem Rosa Cruz, né? Ela faz parte de uma loja de São Paulo, a loja de Santana, e eu faço parte aqui da Ordem Rosa Cruz também, mas é aqui de Taubaté, né? Que é, na verdade, a AMOR que ela é mundial, né? Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre música e entrei em contato com um amigo meu, com o Daniel Alabarce, que é pianista, né? Ele defendeu uma tese, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, sobre frequências de músicas, né? E eu percebi uma coisa, Emílio, eu podia chegar a qualquer momento em casa, podia chegar de uma reunião, podia chegar de uma aventura, de qualquer, sabe, com a cabeça no mundo da lua, mas a partir do momento que eu colocava essa música, eu entrava nessa esfera, nessa energia do livro A Loja, porque é como se eu tivesse criado uma egrégora, né, uma família ali. E para me conectar com essa família, com esses meus personagens, eu colocava essa música. A partir do momento que eu colocava essa música para tocar, eu estava em conexão com esses personagens e eu começava a escrever o livro. Então, que tal ouvir agora essa música? Bora lá. Vamos lá.
realmente, Davi, essa música é excelente. O nome dela você sabe? É Lux Eterna, mas eu conheço ela como Requiem for a Dream. Lux Eterna. É a luz divina, né? Mais ou menos isso. Agora me conta uma coisa. Você está escrevendo o livro A Loja. O que você me diz? Não vai ler o livro agora, Não, mas é muito dá grande. uma ideia do que aborda essa história. Ah, o livro A Loja, eu comecei a escrever logo que eu terminei o livro Astral, que eu queria continuar com essa carreira de escritor. E então eu criei personagens fictícios e uma história fictícia, mas não era uma história boa, mas era uma história, né, para continuar o trabalho como escritor. O nome, A Loja, na verdade, era para ser A Ordem, mas um escritor daqui de Tremembé, que é um amigo meu, ele tinha publicado no mesmo ano um livro chamado A Ordem, né, que tem uma personagem que é muito interessante, é um livro místico também, né. E aí eu falei, poxa, não pode ser o mesmo nome, tem que ser um nome diferente. E aí eu peguei e criei o nome A Loja, que não difere muito, né, de A Ordem, A Loja. O interessante é que no livro, o nome A Loja, eu consegui fazer um anagrama, porque você consegue ler a loja de trás para frente e de frente para trás, né? Eu comecei o livro com personagens fictícios e uma história fictícia, mas para colorir o livro, para dar uma imagem mais bacana do livro, eu precisava de um cenário. E esse cenário eu escolhi, claro, Tremembé, como eu já estava morando aqui em Tremembé, já fazia alguns anos. Então o que eu fiz? Eu comprei uma câmera e comecei a entrevistar algumas pessoas de idade aqui de Tremembé, pessoas que viveram a história de Tremembé, para que eles pudessem me contar alguns trechos da história e que eu pudesse pegar essas gravações dessas entrevistas e escutasse elas, né? Então eu gravava eles, essas pessoas, chegava em casa, começava a escutar as gravações e ia escrevendo alguns trechos que eu achava interessante, né? Essa foi a forma que eu achei de colorir o livro, de dar um cenário mais real para o livro, embora a história e os personagens fossem fictícios. Mas, em dado momento, aconteceram algumas coisas interessantes também. Interessantes não. Essas pessoas que me davam a entrevista começaram a morrer, né, falecerem. Elas estavam falecendo por quê? Pela idade já avançada, né? E uma outra coisa interessante é que mesmo essas pessoas que eu entrevistei não tendo nenhuma ligação, nenhum vínculo amigratício ou familiar, a história que elas contavam, mesmo sendo algo assim fantástico demais, né, para o que a gente entende hoje, elas em dado momento se cruzavam. Então foi aí que eu percebi que tinha uma história mal contada, ou não contada, ou oculta, ou que não contaram, né, que esconderam aqui de Tremembé. E foi onde eu comecei a dar um pouco mais de seriedade nesse trabalho e buscar em arquivos da CIA, da KGB, relatórios, né, que eu tenho comigo hoje, relatórios da CIA, da KGB, do FBI, e uma coisa que me deixou muito chocado, assim, que me impressionou muito, é que nesses relatórios, o primeiro que eu encontrei, o relatório da CIA, tinha o nome da cidade de Tremembé. E aí eu percebi que, tem uma história muito bacana aqui, vamos investigar. E aí eu comecei a achar outras coisas em relatórios da KGB, né, da extinta KGB, relatórios do FBI, histórias que voltavam para Tremembé, né, arquivos, relatórios que voltavam para Tremembé. Então você para e pensa, poxa, agências do porte da CIA, da KGB, né, citando Tremembé, né, tem coisa aí, né? E aí você vai puxando a história, vai investigando, vai entrevistando pessoas mais antigas, né? E foi aí que eu transformei o livro, lógico, não é que eu transformei, né? Ele passou de uma história fictícia para uma história real, né? Fundamentada, com fatos, com evidências realmente, né? Uma delas foi um garfo que eu encontrei ali no moceiro numas ruínas antigas, né? Que era tido como uma fábrica de juta.
mas hoje a gente sabe que era um antigo mosteiro dos monges trapistas. Inclusive você estava comigo na época, né? Você foi filmando no dia que eu fui lá com o pêndulo, tudo, né? E teve toda a história do garfo. Esse garfo de 1859, gravado nele, tem os pictogramas também dos animaizinhos, que é linkado aos 4 evangelistas, né? E a partir desse garfo eu também fui encontrando outras histórias que estavam gravadas em pinturas nas igrejas, tanto de Tremembé, de Taubaté, de Pindamonhangaba, né? E uma coisa agora recente, Emílio, que você não sabe, que eu não te contei, mas foi porque foi algo muito recente, uma menina de Belo Horizonte entrou em contato comigo e falou que tinha um garfo semelhante, né? Que tinha uma gravação de uma data, não era tão antiga, mas ela me mandou a foto do garfo e tinha também a gravação dos pictogramas, né? Um garfo idêntico, de prata, lá de BH. E provavelmente, mais para frente, a minha equipe, vamos estar indo visitar ela e pegar uma entrevista para saber quem que era o avô dela, né? Porque esse garfo foi uma herança do avô. E talvez possa ser que ele tivesse alguma ligação com os monges trapistas aqui de Tremembé, eu não sei, porque o garfo daqui a gente encontrou umas ruínas que eram um mosteiro dos trapistas, né? Então o livro A Loja, ele se tornou bem interessante, porque eu vinculei personagens fictícios com história real, que aconteceram, né? Então aí a gente tem a história dos monges trapistas, a gente tem um link com o CTA, que é a base militar aqui de São José, né? A gente tem a história da Petrobras, que surgiu aqui em Tremembé, que pouca gente sabe dessa história, né? Que envolve também a empresa Panal, a empresa Sirb, né? Envolve os túneis, rotas de fuga dos monges trapistas aqui de Tremembé, né? E é isso. Puxa, pelo que você está me contando, dá uma ideia assim, aquele escritor que escreveu o Código da Vinci. Então, nós vamos encerrando o nosso programa, porque infelizmente é de meia hora só. Então, deixa eu aqui o microfone para as nossas despedidas. Ok. Bom, quem quiser conhecer um pouco do trabalho, das pesquisas de campo, do Histórias Perdidas, que inclusive teve até o Emílio Vargas aí no começo, nessas pesquisas, vai lá no YouTube, procura Histórias Perdidas, autor David Mendes, e lá tem todas as pesquisas que a gente fez até agora, ainda continuamos fazendo. Tem a página também, autor David Mendes, e é isso, eu espero lançar esse livro ainda esse ano, se Deus quiser. Podemos deixar seu telefone aqui? O DDD é 11 98730 6640. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu faço algumas veiculações das pesquisas de campo aqui do Histórias Perdidas. E eu também vou deixando o meu até a próxima semana, quando aqui estaremos com mais um Talentos do Vale. Mas, para encerrar, nós vamos ver uma música espetacular também, em homenagem ao David Mendes, uma música que tenho certeza ele curte bastante também, o Código da Vinci.